Boa tarde, sob pedido de alguns menor, estou fazendo agora o vídeo sobre a lei de Noah em relação a relações ilícitas. Depois de uma pesquisa no livro Sheva Mitzvot Hashem, do Rav Moshe Weiner, lavrei ali quais são os casos principais da proibição e outros que são secundários, mas devem ser evitados por motivos éticos e morais, outros ainda que uma sociedade não ética deve deliberar se são aceitáveis ou não. Então eu vou dar uma lida aqui. Então, as relações ilícitas de gravidade máxima para o menor são 6. Sempre vale para ambas as partes a proibição. Quer dizer, os dois participantes do ato. Número 1. Uma relação de mãe com filho ou filho com mãe. Gravidade máxima. Número 2. Uma pessoa estar com a esposa do seu pai, mesmo após o seu pai ter se separado. Uma vez que ela foi esposa do pai, fica proibida para sempre para os filhos do mesmo. Gravidade máxima. Número 3, o que se conhece como adultério, estar com uma mulher casada com outro, mulher casada estar com pessoas estranhas, gravidade máxima. Número 4, estar com uma irmã, filha da mesma mãe, é o incesto mais explícito, gravidade máxima. Claro que para irmã com irmão é a mesma coisa, desde que sejam filhos da mesma mãe. Se for do mesmo pai, não está nessa gravidade. Número 5. Um macho estar com outro macho. Também faz parte da gravidade máxima de acordo com a Torá. Número 6. O ser humano estar com um animal. Claro que nesse caso o animal não é um ser consciente, então não tem como condenar ele, mas o ser humano é condenado se estiver tendo relações com algum animal. Isso aqui é a gravidade maior. Agora é o segundo grau de gravidade. A tia com o sobrinho, irmã da mãe, onde são a mãe e a tia são filhas da mesma mulher. Então, para o sobrinho estar com a tia que seja filha da mesma avó é gravidade B. Vou estar colocando aqui gravidade do segundo grau. Terceiro caso, está com a irmã do pai, a tia irmã do pai, cuja avó é a mesma. Quer dizer, se o pai tem irmã pai de pai, ela não é proibida nessa gravidade. Tudo passa por parte materna. Então, tia irmã da mãe, do ventre, tia irmã do pai, do ventre, está na gravidade B. Gravidade C, terceiro nível. Gravidade C, que são atos imorais, vão ser puníveis em jurisprudência. Não tem uma punição definida na lei, mas os juízes de menor devem deliberar qual será a punição. Então, gravidade C inclui o quê? Pai com filha, ou filha com pai, e uma pessoa casar com duas mulheres que uma é a mãe da outra, quer dizer, está com a mãe e com a filha em poligamia, também deve ser deliberado pelos juízes e proibido, e definindo uma punição preventiva. Gravidade C são coisas que cabe ao tribunal de cada comunidade decidir a proibição. E nossa sociedade atual, a maioria também não é aceito e é digno dos tribunais menores. Eu recomendo proibir também isso, por não ser aceito em nossa sociedade. Então não faz sentido que pessoas tementes a Deus vão deixar sem cercar coisas que na sociedade é considerado proibido e imoral. Então, gravidade D são decisão do tribunal se proibir. Recomendável proibir.
sogra e genro, avó, tia de qualquer tipo, dos tipos que não eram da gravidade anterior, cunhada, nora, está com menor de idade, da mesma forma que proibido para o sobrinho estar com a tia, seria proibido para o tio estar com a sobrinha. Outra coisa, 2 irmãs em poligamia. E por último, a poligamia em si deve ser proibida pela nossa sociedade. Se surgir uma evolução interessante em alguma sociedade menor, poderia o tribunal não ético permitir a poligamia se ele entender que isso é digno e é respeitável. Quer dizer, não é uma coisa que Deus definiu que é ruim. Os homens vão decidir, vão escolher pela situação deles se é ou não é digno para aquele momento. Tem mais umas coisas aqui, ó, escapou aqui também. Na gravidade C, existe também a situação de uma noiva, que é talvez a situação de alguns namoros mais sérios, onde há um compromisso de se casar no futuro. Então ainda não é adultério estar com ela, porque ainda não casou, mas a partir da promessa de casamento já seria a gravidade C, ou seja, uma coisa imoral, imprópria, quebra de acordo, envolvendo questões morais, imorais, quer dizer, e o tribunal deveria deliberar qual seria a punição. Agora vamos colocar aqui assim: as pessoas da gravidade A, que não devem se casar juntos, moram juntos e simulam um casamento, faz de conta. Deve ter gente com essa, quer dizer, se houver uma hipótese dessa, moram juntos e faz de conta que estão casados. Isso não vale como casamento, a tal ponto que não vai existir adultério se um deles trair. Quer dizer, se um deles se casar sem divórcio, ou se eles se prostituírem, não há nisso nenhum adultério, pois aquela união irregular não prevalece em nada. O fato deles fazer de conta que são um casal não prevalece na lei de Noah e não perante Deus. Então, se um deles traiu, digamos assim, um contrato ilegal, não tem uma diferença em relação à legalidade, que igual não reconhecia aquele contrato. Agora, nas outras categorias, que não são na categoria A, se for no B, no C, no D, por mais que o tribunal decida que aquilo é punível, que é imoral, que não é aceito, mas o contrato tem um cabimento. Então, se gravidade B, C ou D simularem casamento e assim se anunciarem publicamente, então esse casamento deve ser desfeito através de um outro anúncio público, que equivale a um divórcio, que também é feito por anúncio público. E caso um deles se prostituir ou se casar com outro sem divórcio, isso pode ser considerado um adultério, sim. Quer dizer, a irregularidade maior é a gravidade A. As irregularidades secundárias e terciárias que falamos aqui não salvam eles do adultério caso ocorrer. Então, hoje em dia tem que seguir a lei do país, então não tem como aplicar penas de tribunais de menor, salvo penas administrativas, assim, de disciplina, mas não penas agressivas, como seria pela lei da Torá e pela lei noética original. Se uma nação decidir seguir à risca a lei da Torá, então o tribunal vai ter que seguir aplicando também leis de punições corporais, como está na Torá. Principalmente na categoria A. Na categoria B, C e D, vai caber ao tribunal aquele local, aquela região, deliberar e decidir qual será a punição. Agora, outra coisa interessante, o Rav Moshe Weiner diz que um antigo tribunal de menor na época dos patriarcas do povo de Israel, que antes de serem povo de Israel ainda eram menor, ele tinha decretado a proibição de se casar ou manter casamento com idólatras. Inclusive está escrito naquele livro Mitzvot Hashem que esse decreto está em vigor até hoje, nunca foi desfeito. Então, se alguém segue esse caminho de estar nessa situação de um casamento com um idólatra e ele quer se separar, ele tem apoio legal para a separação. Agora, a sugestão minha, como uma pessoa que está aqui no Brasil e acompanha judeus
e menor que tentam fazer a lei. Não precisa ser ágil demais nessa separação. Pode dar uma chance para outra pessoa se corrigir, pode dar um tempo. Enquanto tiver uma chance de correção, pense bem, pergunte ao teu rabino. Não divorcie imediatamente só por causa de um vídeo que viu no YouTube, com certeza não. Consulte pessoas de confiança e avalie se tem como reverter o quadro. Porque é muito difícil hoje, pelo menor, encontrarem parceiros e parceiras dignos. Então, deve haver prudência, cada um deve ter o seu mestre, a quem vai consultar e seguir sua instrução. E por fim, que Hashem nos proteja de qualquer negatividade, não só nos nossos atos, mas também nossa fala, e também nossos pensamentos que sejam puros e isentos de inclinações de ordens proibidas. Boa tarde.